E a gente vem para o clássico, né? Que a gente fez o react, fez o pré-jogo, fez o react, fizemos umas considerações finais, que é um jogo cuja análise ela é mais difícil do que parece. O jogo da Fonte Nova ele é de difícil análise para todo mundo, para o Bahia, para o Sport. Eu tive um certo debate hoje no Twitter, no velho Twitter, com alguns torcedores do Bahia, nessa lógica de que o jogo deveria ter sido 5-0. E eu falei, veja só, a gente não pode dizer que um jogo que foi 2-1 com um gol saindo aos 51 do segundo tempo deveria ter sido 5-0. Eu até escrevi assim, para ser 5 precisa ser 4. Para ser 4 precisa ser 3. O Eu volume até de disse, jogo. se eu só completar o raciocínio, Cássio, rapidinho, eu até respondi Claro. o seguinte: quando acabou o primeiro tempo, a conclusão foi: o primeiro tempo deveria ter sido mais do que 1-0. Isso. Ali, a análise era essa: o jogo foi 1-0, deveria ter sido mais do que 1-0. Se o primeiro tempo tivesse sido 2-0, talvez a gente dissesse, e o Bahia tivesse vencido o segundo tempo apenas por um gol, talvez a gente dissesse: poxa, o jogo poderia ter sido 4-0, poderia ter sido mais. Mas eu não sei como se ignora completamente a ordem dos fatores e só se considera o número de chances criadas. O número de chances na barra que foi muito alto do Bahia. Altíssimo. É claro que o volume ofensivo do Bahia foi muito alto. O número de chances criadas foi muito alto. O domínio absoluto foi muito alto. Tudo isso foi muito alto. Eu concordo com tudo isso. Isso é a tônica clara do jogo. Mas o Bahia teve erros de finalização. O goleiro do Sport fez uma partida absurdamente acima da média. A gente pode dizer que foi tudo, que foi controle total, que foi um número absurdo de chances perdidas, que deveria ter feito mais gols no Sport, que poderia ter feito mais gols. Eu só não consigo dizer que poderia ter sido 5-0 quando não foi nem 3. Então, assim, faltam muitos números para isso. E aí eu lembrei de um jogo, cara, entre Sport e Bahia, que o Sport fez 3 gols anulados, perdeu uma série de gols, conseguiu vencer por 1-0 e a 2-0, não, gente não jogou de. sentou para dizer. É, E a gente não sentou para dizer que poderia ter sido goleada. Aquele não jogo lembro mereceu se a ter gente sido disse isso. 5-0. Não, veja só, foram 3 gols anulados por centímetros. Outros gols perdidos por 1-0 e ninguém chegou dizendo que aquele jogo era para ter O que sido se disse é 5-0. é o que se fala agora, que a quantidade de chances foi enorme, que hoje, por Kaique e França, ali por alguns centímetros para não estar impedido, já que as bolas Que o viraram o placar não gol. traduz o jogo, é uma forma de Pronto. dizer. Mas um jogo Mas está não 1 a dá 1 para até dizer que o 55. placar justo era 5-0. Mas eu concordo com você. Se você é por falta de defesa, você se sentiu indefeso, vou dizer que eu estou do seu lado nessa trincheira aí, porque se o jogo está 1 a 1 até os 50 do segundo tempo, mesmo outro time tendo massacrado, e massacrou, o scout de finalizações do jogo inteiro foi 35-8 em finalizações totais, certas e erradas, e 17-5 entre as finalizações certas. O nível ou seja, o Sport, uma boa quantidade de finalizações certas, né, 5 de 8, e o Bahia um pouquinho menos de 50%, 17 de 35. 48, 49, um pouquinho abaixo de 50% de aproveitamento das finalizações certas, aquelas na barra, né? Então, o Pela domínio é óbvio. proporção de bola na barra, seria mais ou menos 3-1, né? O Bahia teve 3 vezes mais. Isso, 3 vezes mais. E dentro do jogo, a impressão, na verdade, até pareceu em algum momento mais do que isso. Que para o Sport acertar uma vez na barra, a impressão é que o Bahia mandava mais bola mais bola na barra. O Bahia foi muito melhor do que o Sport no início. O primeiro gol do Bahia saiu aos 17 minutos. Aos 6, Kaique França já tinha feito. Ele fez 6 grandes defesas no jogo. Foram 3 no primeiro. 6, pelo menos que eu contei, 6 grandes defesas, de dificuldade muito elevada. Uma delas foi com 6 minutos. Aos 10,
Já teve um lance que Jean Lucas já ia fazendo gol, Alisson Castelo salva em cima da linha, a bola por cima, ele salva em cima da linha, travou a transmissão da ESPN, inclusive, mas aí salvou em cima da linha. Os aplicativos de score deram gol, porque travou. Tudo nervoso, cravaram logo gol, mas salvou em cima da linha, e só os 10, e aos 17 eu tava no delay, eu disse, eita, saiu o gol. Aí eu vi, eu disse, gente, deram gol nisso aí. Não, mas não. E aí nem tinha, muita gente falou, vai dar o gol, mas não tem VAR não, porque poderia continuar o jogo e depois, marcou, porque lá, mas nem tinha. Na hora que o jogo seguiu, não foi gol. Então, veja só, 6 minutos, uma defesaça, 10 minutos, o cara salva em cima da linha, aos 17 minutos, 1-0. E isso não foi um recorte do jogo. O jogo inteiro foi dessa forma. O Bahia, não existiu nenhum momento da partida onde o Bahia não chega na barra, na meta do Sport há 10 minutos. Isso não aconteceu. Existiu. Isso simplesmente não aconteceu. O pior momento do Bahia foi depois do 1-1. Isso, mas não teve 10 minutos para aquilo. É que eu estou falando, não existiram 10 minutos, um período de 10 minutos sem que o Bahia tivesse tido, não é que chegasse a uma finalização, nem que tivesse tido uma boa ou ótima chance. Então o Bahia foi muito superior ao Sport. Mas o goleiro faz parte do time. Assim, o Sport contratou contratou 2, depois de alguns anos, contratou 2 goleiros. O Sport contratou o cara tentar fazer isso. Faz tempo que ninguém faz, muito tempo, eu não me recordava. Desde Maílson contra o Ceará. Foi lembrado de um jogo com o Maílson contra o Ceará, um de Magrão contra o São Paulo, que o Sport até perde o jogo no final, lá na Série A, faz tempo pra caramba. O Magrão saiu chutando a placa. O cara pegou tudo no Morumbi para mandar uma farrapada no final e tomar um gol lá no Morumbi. O Sport perdeu de 1-0. Então, não é todo dia que tem uma atuação dessa, mas assim, o Sport tá pagando para o cara fazer isso. O jogo tem 10 na linha, no gol, o gol está sendo pago. E como eu falei, 6 finalizações, 6 delas, não é o Bahia perdendo o gol, não. São 6 nas quais o torcedor do Bahia não lamenta. Como é que o cara perde esse gol? São 6 onde o cara fala, como é que o goleiro pegou essa bola? Que é uma lógica diferente. Ou seja, a finalização foi uma finalização boa, forte, no canto, e o goleiro... É só ver a cabeçada que ele pega 20 segundos antes de sair o segundo gol do Bahia. Um lance, essa inclusive é a 6ª defesa difícil. É um lance muito difícil, ele defende, o lance segue, até que tem a farrapada de Filipinho, tem o cruzamento e o gol de Ratão. Mas aquilo ali já na sequência de uma defesa que tem sido muito difícil. Então, assim, você lamentar, esse cara tá sendo miserável hoje, mas faz parte do time. Então, se até os 50 do segundo tempo o jogo tá 1-1, o jogo não deveria ter sido 5-1. Porque não estava 4-1. O gol de Rafael Ratão não era para fazer o quê? O jogo estava 1-1. É lógico. É uma questão lógica. O Bahia teve volume. Eu fiz da questão da atuação do Bahia, porque é óbvio que o Bahia teve um volume de jogo para golear. Isso é óbvio. Se o time teve 35 finalizações, 17 na barra, bola na trave, teve uma bola na trave, o Bahia mandou uma. O goleiro pega 6. Você acerta a trave uma vez. Você faz 6 defesas difíceis, então ainda marca 2 gols. E ainda posso tirar o chute de Cauli ali na rixa da pequena área por cima, que não foi nem defesa nem nada, ele bateu por cima. A chance gigantesca que ele bateu por cima. Olha qual, ou seja, essa, quando a trave 2, mais 2 gols, 4, mais 6, 10 chances enormes para fazer gol. Só que assim, esses gols não aconteceram. E vê o que é futebol. Na hora que está 1-1, mesmo se o Bahia parar de atacar o Sport teve um contra-ataque para assim. Eu na transmissão botei um travesseiro, eu estava no sofá da almofada, tive até a reação, porque Fred estava um pouquinho na frente, eu e Celso a gente estava mais ou menos no mesmo tempo, os dois assistindo pela Star Plus, e Fred estava vendo pela ESPN normal, que é um delay um tempo à frente, e Fred foi até justo da outro react, não, mas desse ele foi muito bem, não falou nenhuma vez, e eu, em algum momento, eu fiquei alguns segundos antes de Celso. E nessa hora eu acabei reagindo. E Celso estava no meio da narração, eu já tinha reagido que o cara tinha feito a besteira. Porque foi uma grande besteira que Zé Roberto fez. Então, mesmo com todo esse volume, o Sport empata aos 27, só um pouco depois, 30 e poucos, o Sport teve uma chance, assim, um contra-ataque muito grande para virar a partida. Então, nesse jogo onde o Bahia deveria ter goleado, porque o Bahia teve volume de jogo para isso, o Bahia esteve até os 50 do segundo tempo, não estava nem vencendo, ali já não tinha mais risco de perder, que o Sport já não estava atacando mais. E mesmo quando o Sport empata, igual que a gente tinha alertado, era um absurdo que ali o jogo que o Sport estivesse vivo. Mas tanto estava vivo que faz um gol. Na hora que fez um gol, tipo, ele não faz um gol para diminuir o placar, ele faz um gol para empatar o jogo. Então, o Bahia fez uma excelente partida
as finalizações, parou no goleiro, várias das finalizações, repito, não é que o Bahia pecou nas finalizações. Muitas das 6 finalizações, as finalizações foram boas, mas o goleiro simplesmente ele pegou teve um nível de defesa, assim, de uma dificuldade que ele vai, não sei quantas vezes Kaique França vai fazer isso na carreira dele. Nessa, ele botou no DVD, botou no YouTube dele, assim, Kaique França Highlights, assim, meteu aí porque é o highlight. Voltou de primeira classe no voo. Hã? Como é Voltou que é? de primeira classe no voo. Comprar Voltou, aquele assento extra, pelo menos. Isso. Agora, na hora que sai o gol do Bahia ele faz o seguinte: venceu o time que lutou para vencer o jogo inteiro. Isso. Ponto final. Venceu ao Sport. O Sport perde um jogo no qual ele esteve ameaçado de perder o jogo inteiro, mas que na reta final, faltavam 30 segundos, ele estava empatando e ele perdeu num gol justamente uma das poucas vezes nas quais a chance do Bahia ela acontece num erro do Sport, não no envolvimento do Bahia, porque quase todo ainda tem isso. A imensa maioria das oportunidades criadas pelo Bahia foram de envolvimento. Troca de passes, um volante que chega atrasado, Até as substituições foi isso. Quando vieram as substituições, mudou um pouco. Não, mas preciso falar, a grande parte das chances que o Bahia criou, o gol, por exemplo, tem a farrapada ali de Castan, mas antes daquilo, por exemplo, as outras duas eram trocando passe, aquele gol de FIFA, vai, toca bem rápido, não sei o quê. E justamente os dois gols foram na farrapada, né, de Vilhena, erra o primeiro bote, Castan erra o segundo bote e tá sendo ficar cara a cara. E essa de Filipinho que não sei porque que ele não cercou, Roger. Realmente eu não faço ideia, estava cansaço, não raciocinou direito, não faço a menor ideia de porque o cara, aos 50 do segundo tempo, tentou dar um bote dentro da área. Porque se ele acerta, ele tem o risco de ser pênalti. Eu realmente não entendi porque que ele tentou um bote, porque que ele tentou um bote aos 50 do segundo tempo dentro da área. Assim, foi a pior, porque mesmo que ele errou tudo, ele nem acertou nem a bola, nem o cara, nem nada. Mas se tivesse acertado, ele poderia ter acertado a bola e o cara ele estava com cãibra já ali naquele momento, mas a partida toda foi muito ruim. Cansaço, raciocínio direito. Foi uma péssima decisão. E o gol do Bahia sai dessa forma. Depois de uma tarde inteira criando situações excepcionais, a vitória acabou, o triunfo do Bahia acabou chegando no momento em que o erro do Sport foi determinante. É curioso isso, né? Porque muitas outras oportunidades não era o erro do Sport, era simplesmente a criação da jogada do Bahia e pronto. Mas e o jogo, final, é isso que fica pelo lado do Sport. Por isso que o Sport, pelo lado do Sport, o Sport errou. Só apanhou o jogo inteiro e faltando 30 segundos, simplesmente errou. Mas aí, Cássio, esse jogo, como eu falei, esse jogo não é um jogo tão fácil de analisar. Não, eu tô buscando uma análise, nesse não é um caminho, não. É só uma forma de enxergar a partida. Claro, ele é um jogo com tantas nuances que teve uma hora que você estava descrevendo, logo no começo da sua análise, as primeiras chances do Bahia. Lembra que você estava trazendo aquelas chances? Antes da primeira chance do Bahia, teve uma bola que o Romarinho corta dentro da área e bate para fora, que é uma boa chance do Sport. Imediatamente após o gol do Bahia, Gustavo Coutinho cabeceou uma bola no pé da trave. Por isso que não dá para. Exatamente, a goleada. O jogo tem nuances difíceis, porque por mais que o Bahia tenha massacrado o sistema defensivo do Sport, o Bahia se manteve no risco durante muito tempo. Porque o Bahia massacrava o sistema defensivo do Sport, tinha plena vantagem sobre o sistema defensivo do Sport, mas a cada 5, 6 minutos, 7, 8 minutos, lá ia o Sport criava uma bola de baixo risco, de médio risco ou de alto risco. Veja só, no primeiro tempo... Fred, teve... só um parênteses, você está falando sobre essa chance. Raciocínio, Cássio. No primeiro tempo teve Romarinho cortando para a direita, né, batendo para fora, a bola na trave de Coutinho e a bola que Marcos Felipe sai jogando, Coutinho toma a bola do goleiro, entrega para Romarinho devolve para Coutinho, e aí Marcos Felipe, que já estava adiantado, consegue tem outro intervir contra-ataque também, pô. Que não enxerga Fabrício passando pela direita livre. E ainda tem essa bola, exatamente. Então você tem... É o que eu falei, a cada 7, 8 minutos ali, você tem uma chance de gol do Sport. Demorava mais para acontecer, mas aconteceu. Por isso que eu interrompi você, que teve um comentário aqui de Flávio Meira.
rapaz, quando o Sport achou aquele gol, era para ter parado. É que tá, eu não acho que o Sport tenha achado o gol, porque antes daquilo teve um lance que ia ficar cara a cara, o Sport simplesmente estava jogando daquela forma, pouquíssimas vezes, mas, por exemplo, eu acho que o Sport atacou bem nessa partida. Eu acho que o sistema ofensivo do Sport funcionou de certa forma. Porque antes do gol de empate, por exemplo, ia contra-atacar rapidamente e acertou um passe para deixar Arthur cair de cara a cara. Ou seja, o Sport chegou muito mais contra o Bahia do que contra o Santa Cruz. Muito mais. Perfeito. Chegou mais contra o Bahia do que contra o Santa Cruz. Teve esse lance de Arthur cair. Aí, um minuto depois, tem o lance do gol que é construído. Estou falando, o lance é construído, Zé Roberto puxa, toca, deixa cara sozinho e Coutinho bate muito bem. E depois tem um contra-ataque 4-3 que o cara erra. Ou seja, as jogadas aconteceram e Fred listou no primeiro tempo. Então, nesse volume de jogo inteiro do Bahia, ele é gigantesco, mas as oportunidades do Sport para o lado do Sport, é isso que eu estou falando. O sistema defensivo do Sport foi uma calamidade. Mas, o goleiro faz parte dele, naturalmente. Mas o goleiro foi excepcional. E o sistema ofensivo do Sport nesse jogo, eu achei que foi bem. Dentro do que dava para fazer. Pegando um time muito mais difícil e criando oportunidade em um grau muito menor, como já foi dito aqui. 1/3 das chances efetivas, mas 1/3 de lances perigosos também. Então, assim, eu, por exemplo, achava que o Sport ia ter muito menos... Pronto. Eu achava que o Sport iria ter, Fred, muito menos oportunidades do que teve em Salvador. Mesmo tendo toda essa diferença, eu achava que o Sport iria criar muito menos do que criou na Fonte Nova. Total. Né? Então, assim, existia um outro lado do jogo em que, por exemplo, o sistema defensivo do Bahia falhou. E permitiu que um time que estava sendo massacrado defensivamente tivesse 5 chances de gol. Tá? O Bahia teve 17, o Sport teve 5 bolas na barra. O Bahia acertou uma bola na trave que foi dentro quase da trave, ainda teve aquela cabeçada de Everaldo que também toca na trave por cima. Teve duas na trave ainda, é verdade, o Bahia. Teve o toque de Everaldo por cima. Então, assim, o massacre do Bahia ele foi indiscutível em relação ao sistema defensivo do Sport. Sobretudo com o quarteto Cauli, Biel, Everton Ribeiro e Tassiano. Quando esse quarteto começou a ser desmontado, eu até falei isso durante a transmissão, o Bahia passou a chegar também com facilidade, porém da forma clássica, digamos assim, procurando as bolas pelas laterais e alçando a bola na área. As últimas chances de gol do Bahia são assim, e o gol do Bahia é assim, né? Justamente com as jogadas das bolas que foram alçadas na área. Interpretação da turma é brincadeira. Então, eu vou falar uma coisa, tu fala. Porra, Diego, carro. Do jeito que os caras falam, parece que o jogo foi de igual para igual. Porra, bem morto. Assim, porra. Cara, ninguém assim, acho que só tu tá achando isso, pô. Sinceramente, assim, só tu. Não, Cássio, vê só, discutir com a galera quer que diga assim, ó. Porra, o goleiro do Sport não pertence ao... Isso não foi dito, assim, a gente tá trazendo um número do que foi o jogo, pô. Como é que o cara escuta o que tá escutando e o cara tá dizendo, Cássio, o jogo foi de igual para igual. No começo do programa, tava uma imagem desse tamanho de Arthur na bola que foi antes do gol do impedimento. E teve um cara que no chat falou, o jogador tá com o pé em cima da linha. Então, assim, algumas vezes não adianta. A gente já falou que o Bahia... que o Bahia massacrou, que o goleiro do Sport fez a partida acima da média, que foram 35 finalizações, mas teve alguém que falou assim, vocês estão dizendo que o Sport não achou gol, a bola sai da jogada errada do goleiro do Bahia. Sai, mas depois ela é trabalhada para chegar lá. Ela não sai de uma jogada errada e chutam dentro da barra. Assim, jogada errada, todos os gols saem de jogada errada. O primeiro gol do Bahia sai de um bote errado. O errado que faz o Felipe é simplesmente o cara que vai dar assistência, erra o bote e fala, toca aí pro gol. É muito diferente. A jogada dali, ela constrói, ela segue ali até isso tem problemas de marcação, a bola rodou, passou no pé de um, passou no pé de outro. O Fred, rapidinho. Eu acho que o contexto desse jogo também é porque, claro, tem uma rivalidade muito grande e, obviamente, as torcidas ficam bem acaloradas nessa situação. Então, se o Sport tivesse empatado... Por isso também, eu disse no começo que não é um jogo fácil de analisar. Porque todo mundo teve suas frustrações e suas celebrações dentro do jogo. Mas eu acho que esse jogo também ele diz muito o que é cada clube e, ao mesmo tempo, o que pode ser esse clube mais à frente. Perceba, não tem nem o que questionar hoje o elenco do Bahia comparado ao do Sport, certo? O elenco do Bahia é para fazer isso.
hoje contra o Sport para fazer isso mesmo. Isso. O que foi investido, o meio de campo hoje do Bahia, e vou até pegar, no caso, estou falando meio de campo apenas, certo? O meio de campo hoje do Bahia é um dos melhores do Brasil, certo? Jogando o potencial que pode jogar, ele vai fazer isso aí não só na Copa do Nordeste, vai fazer isso na Série A, certo? Mas nem sempre vai fazer isso. Nem sempre vai fazer isso. Vai ter dia que vai ter jogador abaixo e tal. O caso do Sport, a gente já tinha visto isso no começo da temporada. Essas falhas defensivas do Sport. O jogo do Retrô talvez tenha sido até mais claro isso. Naquele jogo, Thiago Couto não conseguiu ter a performance que Kaique França teve hoje, né, no caso. Então, as situações que aconteceram hoje na partida, em termos de volume, domínio, o Bahia, até na característica que Rogério Ceni gosta de ter no time, a tendência é que isso aconteça mais vezes ao longo da temporada. Mas vai ter momento de baixa. E aí eu vou falar uma coisa do trabalho do Rogério Ceni. O Rogério Ceni já teve passagem no Flamengo, no São Paulo, no Fortaleza, e eu gosto muito de acompanhar a carreira do Ceni, assim, é um cara que até eu gosto da maneira como ele pensa futebol. Ele já passou por isso em diversos clubes. Tem vários jogos sob o comando do Rogério Ceni onde o time domina, cria diversas possibilidades e o time não faz desse volume o resultado, muitas vezes. Vai lá, uma bola. No Flamengo era assim, gente. No Flamengo, a eliminação do Flamengo, quando ele estava lá na Libertadores, ele massacra o Racing. Massacra. Inúmeras possibilidades. Mas aí onde entra? Foi gol. Bola na trave, já diria Samuel Rosa, não altera o placar. Deixa que a bola bata na trave e entre, né, no caso. Mas é erro. O chute na trave é erro, não é acerto, entendeu? No dia que valer ponto, beleza, você conta. No dia que o goleiro adversário faz defesas monumentais, como o Rogério Ceni fez em 2005 contra o Liverpool, e é considerado o maior título da história do Rogério Ceni, é o mérito do goleiro, entendeu? Agora, a partir do momento que o time não consegue fazer essas oportunidades e o time adversário, com 4 possibilidades, 5 possibilidades, está vivo no jogo, empata a partida, por pouco não vira, e só toma um gol no final, isso também diz muito do próprio Bahia. Então, eu acho que essa partida, ela traz o que é esse potencial do Bahia, o que é que esse Bahia pode sofrer também em determinadas situações, mesmo sendo tecnicamente superior ao adversário, e também isso diz muito do esporte, de problemas que ainda precisam ser corrigidos nesse começo de um meio de campo, talvez, que consiga, para um jogo desse, se defender melhor, um sistema defensivo que não seja tão agredido, que não precise o goleiro, né, se sobressair tanto. Mas eu acho que cada um, como o Fred falou, cada um sai contando o seu lamento e a sua vitória por um determinado aspecto. Dá para pensar Minhoca, assim. eu fico imaginando alguns pontos assim desse jogo. Se não sai o gol do Bahia, se esse jogo é 1-1, se esse jogo é 1-1, sobraria algo? O time sairia aplaudido de campo? Sobraria alguma crítica? Seria cobrado um camisa 9? Eu acho que todo mundo assistiu o jogo. Eu acho que teria, mas seria cobrado de forma mais efetiva um camisa 9 que pudesse ser titular, porque na hora que Everaldo não é titular e Rogério Ceni arma esse quarteto de enorme capacidade de envolvimento, ele está fazendo a troca. Ele está fazendo a troca. Há uma maior capacidade de envolvimento e há uma menor capacidade de finalização. Porque você não pode ter tudo. Ainda que Tassiano tenha sido espetacular na finalização que teve quando a bola ficou cara a cara com Kaique França. Então, assim, você tem que fazer a análise do jogo dentro das coisas que aconteceram. Aí tá aqui Ricardo, que é um dos revoltados aqui. O gol saiu, parceiro. Pronto, então vamos tratar como você está dizendo. O gol saiu. As defesas aconteceram. As bolas na trave aconteceram. Os fatos aconteceram. Se o gol ter saído é tão fundamental para que o time seja aplaudido, para que tudo seja tratado como um super massacre, se aquele gol faltando 30 segundos não saísse, a análise seria diferente. Pô, mas aquele gol que não sairia com 30 segundos, que se aquele gol não saísse, o Bahia mereceria os mesmos 5. Ou não mereceria? Se aquela bola não entra, será que o torcedor do Bahia... Como é que o torcedor do Bahia poderia dizer que mereceu fazer 5? Claro que ele poderia dizer. O que não dá para dizer é que o jogo deveria ter sido 5-0.
que o time mereceu fazer 5, o time botou 17 bolas na barra, 5 seria ok. O Sport botou 5 bolas na barra, nessa mesma lógica aí, né, 2 seria ok. Né? Então, existe uma conta aí, uma matemática que você tem que considerar todos os elementos do jogo. Todos os elementos do jogo. E esse jogo, eu repito desde a primeira frase, não é tão simples de analisar quanto parece. Porque o tamanho do volume do Bahia de criação foi tão grande que ninguém está questionando porque esse foi o jogo que o Sport mais criou chances, talvez, no ano. Porque contra o Santa Cruz, que nem entrou na área do Sport, o Sport não conseguiu chutar 5 bolas na barra. O Sport contra o Santa Cruz, meu amigo, era uma dificuldade enorme de criação. E aí, contra o Bahia, conseguia chegar quando tinha a bola do meio para frente, também com alguma facilidade. Foram contra-ataques criados, bolas que... Então, assim, existem nuances dessa partida que faz com que os torcedores do Bahia tenham muita celebração, muita confiança no que esse time vai fazer, mas também frustrações pela oportunidade perdida, porque não é, como o Minhoca falou, não é sempre que o Bahia vai pegar. O próximo jogo do Bahia em casa vai ser contra... Terceira rodada, deixa eu ver aqui. Vai ser na terceira rodada contra... Deixa eu descer aqui. Contra O América. Certo? Que é um fez time um mais ótimo frágil que o sistema Sport. defensivo contra o Fortaleza. Talvez o Bahia não consiga criar 17 bolas na barra contra o América. E talvez o jogo seja 2-0 para o Bahia, mais fácil do que foi. E aí o torcedor do Bahia vai ter a sua frustração de dizer que, poxa, perdemos uma grande oportunidade de devolver o 6-0 no Sport. Perderam, acontece. Perdeu uma grande oportunidade. O Bahia jogou mais hoje do que o Sport jogou contra o Bahia no 6-0. Muito mais. Muito mais. Muito mais. O Bahia jogou mais hoje do que o Sport jogou contra o Bahia no 6-0. Mas o Sport jogou hoje mais do que o Bahia jogou contra o Sport no 6-0. Sim. O Bahia não fez Então, nada. assim, é um jogo complexo. Do lado do Sport, ao mesmo tempo em que é assustador ver o Bahia chegando na área com enorme facilidade, todos têm a plena consciência de que não vai ter nenhum Bahia no objetivo tácito do Sport na temporada, que é subir. Não vai ter nenhum Bahia. Não vai ter nenhum jogo com 50 mil pessoas do outro lado empurrando um time de centenas de milhões de reais. Não vai ter isso. O Sport não precisa usar o Bahia como régua. E o Bahia não precisa usar o Sport como régua. Dentro desse jogo, a régua não foi linear. A régua não foi linear. A ponto de que é possível tirar conclusões positivas e negativas, mesmo tendo havido um massacre de volume de chances criadas. Eu acho que, assim, em alguns momentos a gente cria um certo bloqueio de entendimento do que foi o jogo. A porra do goleiro pegou pra cacete e o goleiro tá lá. E a cada defesa que o goleiro faz, interfere na jogada seguinte. Porque se o primeiro tempo fosse 3-0, o segundo tempo poderia ter sido 9-0 ou poderia ter sido modorrento, com o Bahia tocando a bola de lado, sem querer fazer mais gols. Quantas vezes isso acontece? Talvez, movido pela torcida por tudo, fosse buscar uma goleada histórica. Poderia. Mas aí, pô, é muito se. É muito se. Tá? É muito se. Eu Se a acho primeira sempre- chance do Sport converte em gol, é outro jogo, e assim as coisas vão mudando, né? Se o Sport vira 2-1 naquele lance, se o árbitro não dá impedimento, se não sei o quê, não dá para tratar tudo como se. A gente tem uma linha no podcast e Cássio sempre deixou isso muito claro. Essa linha, na verdade, foi até colocada por Cássio. Que é essa questão da ordem dos fatores. O jogador foi expulso. Mas o jogador foi expulso depois que já tinha empatado. E o empate foi no... Então não tem uma... Você vai... se fosse daquele jeito... É como eu estou dizendo, eu vi um torcedor do Sport dizer assim: merecia ter sido 2-1 se não fosse o impedimento marcado.
Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. O impedimento foi antes do gol. Se aquele impedimento resulta em gol, possivelmente o Sport ia ter ido para trás e o Bahia ia ter tido mais uma chance ainda. Ao invés do Sport ter tido mais uma, era o Bahia que teria tido mais É o chance. chamado efeito fazer borboleta, 2 a 1. né, Fred? É o chamado efeito borboleta, né? Você mexe uma coisa... Exatamente. Não dá para ficar procurando em si. Exato. E eu acho Porque, que tem uma assim, diferença semântica entre você dizer deveria e você dizer poderia. Eu acho que o Bahia poderia. poderia ter ganhado hoje por 4x0, por Poderia, 5x0. poderia. Ele Tem criou jogo pra para isso. isso. Agora, Tem o jogo. deveria, parece que esse era o único caminho possível. E O o goleiro poderia. faz parte do jogo. O ataque do poderia, Bahia assim, faz o parte Bahia do- poderia ter feito mais gols. Ponto. O Bahia criou chances para fazer mais gols. Ponto. Ninguém nega isso. Mas não dá para dizer que poderia ter 5 se não teve 3, pô. Não tem como, assim. Você. O Porque jogo eu tem. O jogo é uma resposta. Quanto mais o goleiro defende, mais o goleiro vai ganhando confiança, mais as finalizações vão sendo precipitadas. As coisas vão se influenciando dentro do jogo. Eu lembro muito, Fred, rapidinho, o jogo do ano passado, nas quartas de final da Sul-Americana. Acho que até o Cássio comentou também na época, que foi Corinthians e Estudiantes. O Estudiantes deu... Mas era só, meu amigo. E o Cássio Massacre, pegando, e né? o Cássio pegando, e o Cássio pegando. Foi para os pênaltis. O Cássio pegou o pênalti, meu amigo. Todo mundo sabia que o Cássio, nos pênaltis, o Corinthians chegasse lá, era a chance do Corinthians. Foi isso que determinou a classificação do Corinthians. O Corinthians não era melhor time, como o Sport não é melhor que o time que o Bahia. E a conclusão ali foi qual? O River poderia ter ganho o jogo. Não foi Estudiantes. somar todas as Estudiantes, chances que o River perdeu e dizer o River poderia ter goleado o Estudiantes, Corinthians. Fred, Estudiantes. O Estudiantes. Isso. Mas é isso. E é que tá. E aí eu acho que talvez seja a melhor resposta para a torcida do esporte. Você saber que tem um goleiro que pode, tudo bem, não sei se ele vai repetir a atuação, mas se pelo menos ele conseguir fazer isso 2 vezes, 3 vezes, algo que era tão desesperador do ano passado, eu cheguei a falar aqui na época quando chegou os 2 goleiros, eu falei, olha, eu acho Kaique França com mais potencial do que Thiago Couto. Thiago Couto tem uns problemas de bola aérea, muitas vezes sai meio estabanado e tudo mais, mas o Kaique, me chamou muita atenção o Kaique França na Ponte Preta do ano passado. A Ponte não era só um sistema defensivo muito bom, tinha um bom goleiro. E eu acho que foi uma ótima aquisição e é, digamos assim, um alívio para a torcida do esporte saber que pode contar com um goleiro que pode ser o grande personagem. Amigo, foi mais defesa hoje do que em 2023 inteiro, pô. Pode ter certeza. Se termina 1-1 esse jogo, assim, eu acho que até mesmo com a derrota, certo? Eu acho que, de fato, o principal destaque da partida é Kaique. Porque Não, é o melhor jogador assim, da partida. eu vou botar por baixo, certo? Pelo menos 5 defesas de altíssimo nível, que não é todo goleiro, quando tem uma inspiração como essa, consegue pegar bolas tão difíceis como ele pegou hoje. Então, Eu fiquei com medo dele não voltar no intervalo. Do City já resolveu o homem ali mesmo. Falando nisso, já que tá falando das peças assim, porque é uma verdade, pode render. Só deixar o registro aqui que a partida de Pedro Lima assim, virou lateral direito titular do Sport. Tem como tirar mais, não. Virou, não, total. Os dois laterais, né? O do Bahia jogou só um curto tempo Isso. e é decisivo no gol. 16 anos. E o do Sport, 17. Mais novo ainda que o Pedro Lima, do Sport é sub-17. Assim, eu achava que seria Lucas Ramon, justamente por ter um pouquinho mais de experiência, de sentir um jogo desse tamanho e tal. Aí Souto manteve Pedro, que jogou mais uma vez, né? Jogou 270, já está batendo gatilho, viu, Fred? se o gatilho é por minutagem, o cara jogou os 3 jogos seguidos, 270 minutos. Jogou 90 contra o Afogados, 90 contra o Flamengo, de Arco Verde. Não sei se Souto fez a mesma coisa que Itamar, mas o Flamengo, o Sport pegou, assim, ficou o Flamengo de Arco Verde. E ele manteve contra o Bahia num jogo no qual ele ainda não tinha sido testado defensivamente. E o corredor do Sport foi o lado esquerdo. A avenida do Sport foi o lado esquerdo, com o Filipinho, lado direito do ataque do Bahia, enquanto, obviamente, o Bahia também atacou do lado direito do Sport, pelo lado esquerdo do ataque do Bahia, mas mais um número menor e com menos perigo, como foi o tempo todo do lado de Filipinho. Pedro Lima, inclusive, a melhor coisa, quando começa o segundo tempo, ele pega uma bola ali, bate e já bate até de esquerda, ele sobra ali. Bate de esquerda, ele consegue construir uma jogada toda para ele. E isso para ele, bate ali e exige o goleiro. Uma boa defesa de Marcos Felipe.
Isso. Então, num jogo desse tamanho, ter estacionado, ou seja, o treinador fez uma aposta, e aí, assim como a gente está falando, é o resultado, o Sport perdeu o jogo. Mas o treinador, em relação a Pedro Lima, ganhou a aposta. Ele apostou no menino num jogo muito, muito pesado. E eu não consigo achar que, assim, Lucas Jamon pode chegar, é outro lateral, é um lateral direito que o Sport contratou para ser titular, né? Pode chegar, pode ser melhor, pode, mas ele vai ter que fazer, ele vai ter que entrar durante o jogo e fazer uma grande atuação, porque simplesmente não há nada nesse momento para que o cara deixe de ser titular, a não ser a questão física, já que o cara tá sendo, nem substituído está sendo, está jogando 90 minutos um atrás do outro. Aí o Sport agora já mudou até o jogo, o Sport Central foi da quarta para terça, vai jogar com o Central na terça e contra o... Já mudou de novo? De Mudou. novo. A cada programa invertiu o muda um Náutico. dia esse jogo. É? Né? Não foi Sempre invertiu, demora mais um pouquinho. pra quarta, não. O juiz apita aqui. Não, o jogo, inicialmente, Minhoca, esse jogo seria na quinta. Sport 3 será na sexta. Aí esse jogo seria na quinta. Seria o Sport jogando na quinta e na sexta. Aí esse jogo foi puxado para quarta. Aí o Sport disse, não vou jogar quarta e sexta, por causa do horário da noite e tal. Aí esse jogo vai para terça de noite. Aí no caso, sim, porque como tanto o Sport como o Central jogaram de tarde, ele teria mais horas de intervalo até a terça de noite. Aí o Sport vai jogar terça de noite e só na quinta contra o 13. E assim, nessa situação, não sei se o cara vai jogar todos os jogos, mas qual o principal jogo do Sport desses dois? Para mim é o do 13. Do 13. O lateral, então, considerando que Esse jogo tá indo, né? Esse jogo Pra do mim, Sport tá contra o 13. marcado. Pra Hã? mim é o do Central. Para Central. Não, esse jogo é sexta até Inclusive, agora. você é Sport, né, Arthur? Demais. Demais. É o time que jogou no meio de É o semana espanta. É o Tem Spanta, que começar a torcer Spanta. para o Fabinho fazer gol de novo. Espanta. Não, mas rápido, é o espanta. Tem que poupar o goleiro. O goleiro tá cansado. Defendeu demais. Tem que botar a Couto nesse jogo. Se Souza continuar rodando o elenco como ele vem fazendo, é uma característica, não acho que essa característica vai parar. E nessas várias mudanças aí que ele vem fazendo, a cara principal será contra o 13. Pedro tem que jogar contra o 13. Ele para mim, Fred, ele virou titular depois do jogo de hoje.